Olá, caro aluno! Seja bem-vindo à videoaula do tema Teorias do Conhecimento Filosófico. Ao final de seus estudos, esperamos que você entenda o que é o conhecimento na vertente filosófica, compreenda que a filosofia não busca soluções, mas sim a reflexão e o entendimento para perceber o problema que confronta a realidade em determinado momento e identifique o método filosófico para o conhecimento. Vamos lá? Desde a antiguidade, o ser humano busca conhecer o ser das coisas, ou seja, o que são as coisas e as relações que elas estabelecem entre si e com o mundo. Esse ato de refletir é que levava o ser humano ao conhecimento. Os primeiros filósofos iniciaram o descobrimento da natureza pelo ato de conhecer, buscando entender as coisas como elas são. E, a partir disso, criaram teorias sobre elas e o mundo, sempre dentro do processo do pensar e do conhecer. Nos primórdios, a filosofia buscava uma teoria para o conhecimento a partir da investigação da natureza. Investigava o princípio de todas as coisas pela arché, que seria a essência que compõe tudo o que existe. No mundo do conhecimento, a ontologia fundamentou o pensamento filosófico por séculos. A ideia era conhecer o ser em sua essência, refletindo sobre o ser e sua existência enquanto ser em sua relação com o mundo. Em seguida, com a epistemologia, a filosofia busca o conhecimento a partir da forma como conhecemos. A preocupação não é mais pelo que pode ser conhecido, mas sim por quais são os instrumentos estabelecidos para o processo de conhecimento. Ou seja, para se estabelecer o conhecimento, é necessário que exista uma intermediação entre o sujeito e o objeto a ser conhecido, para que ele seja abstraído e se forme um conceito que o represente. Essa intermediação entre sujeito e objeto é estabelecida pela representação que destaca do objeto características e formas que serão processadas pelo sujeito para que seja criada uma ideia ou um conceito. A questão que se coloca é: como fazer a ligação entre o conceito e o objeto? Como ligar a ideia ao próprio objeto? Para isso existe um método. Em toda a esfera do conhecimento, o método busca solucionar problemas, mas não é único. Na filosofia, nunca se chegou a um método que resolvesse todos os problemas, ou que fosse o único para a obtenção do conhecimento. Sócrates acreditava na dialética como método para o conhecimento, na maiêutica socrática e no método de perguntar, partindo de premissas e da desconstrução do conhecimento para chegar ao conhecimento pretendido. Platão, por sua vez, aprimorou o método de Sócrates, promovendo uma dialética que envolvia uma rememoração, ou seja, conhecimentos já adquiridos e relembrados no processo do conhecer. Já Aristóteles via no mundo da experiência o processo de conhecimento, constituindo o conceito das coisas do mundo a partir da abstração desses objetos, comparando-os e abstraindo deles suas semelhanças, formando o seu conceito. Na filosofia, o método se adapta à forma do conhecimento. Seja racional ou empírico, ele evolui, se modifica e é aprimorado, mostrando que não há um método pronto e acabado para o conhecimento. Nesse sentido, muito se pergunta sobre a filosofia e o processo de filosofar, que se liga ao procedimento de relacionar a ideia aos objetos. Cotidianamente pensamos, refletimos e fazemos filosofia. No universo filosófico, o filósofo alemão do século XVIII, Immanuel Kant, já questionava a filosofia e o processo de filosofar, sendo atribuída a ele a expressão: não se ensina filosofia, se ensina filosofar, como um processo de aprender. Como podemos perceber, todo o processo de conhecimento é estabelecido entre o eu que conhece e que formula conhecimento e os objetos do mundo sensível e da natureza.
Dentro do mecanismo do método do conhecimento, relacionamos os objetos e suas representações aos seus conceitos. Na esfera do conhecimento, é o sujeito que constrói sua representação de mundo, formando conceitos para objetos da natureza e procurando entender o mundo por meio de algum método que oriente seu conhecimento. Bem, chegamos ao final da nossa videoaula. Esperamos que você tenha aproveitado o nosso encontro e lembre-se de que a filosofia e o conhecimento estão atrelados e que o processo de filosofar é uma forma de adquirir conhecimento, ao mesmo tempo em que refletimos sobre ele. Obrigada pela sua companhia e até breve!